Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Aqui é Paulo Barbosa. E antes de você ouvir a pregação de hoje, eu quero te fazer um pedido muito especial. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e, principalmente, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, a pregação de hoje. Você fazendo isso, você pode ter certeza que estará me ajudando muito nessa caminhada da evangelização. Vamos então à palavra de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 18 de fevereiro, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 1 ao 7. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. É a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que compreendemos que o universo foi organizado por uma palavra de Deus. Assim, as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. E por causa dela, ele foi declarado justo, pois Deus aprovou a sua oferta. Graças a ela, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado para não ver a morte. E não mais foi encontrado, porque Deus o arrebatou. Mas antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Ora, sem a fé, é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Foi também pela fé que Noé, avisado divinamente daquilo que não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar a sua família. Pela fé, ele se separou do mundo, tornando-se herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero trazer hoje essa pregação para vocês, para mim também, sobre a fé. E eu queria começar essa pregação com uma reflexão da igreja. A disposição natural das pessoas para crer e confiar encontra uma segurança e uma certeza muito grande nas virtudes da fé. Porque fé é confiar em Deus, que nunca falha e que nunca nos abandona. Deus que não se engana e não nos pode enganar. O catecismo da igreja vai nos dizer que a fé é uma adesão pessoal do homem a Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança. E além disso, quis se revelar a nós, nos dando a conhecê-lo. Deus fala aos homens como amigo, movido por seu grande amor, e mora com eles para convidá-los à comunhão consigo e para recebê-los em sua companhia. A resposta adequada a esse convite, então, é a fé, porque é pela fé que nós aceitamos a Deus que se revela e aceitamos o seu convite para viver com Ele. Mas o catecismo ele fala ainda mais. E ele nos dá duas características importantes da fé. Em primeiro lugar, o catecismo afirma que a fé é uma graça, é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. A fé é um presente que Deus nos dá, é a manifestação imensa do seu amor. Deus nunca nega esse presente
a quem o busca sinceramente e o pede com humildade. Mas, por outro lado, Deus respeita a liberdade do homem. Então a fé é também um ato humano que depende da liberdade e da inteligência do homem, que deposita a sua confiança em Deus e se adere às verdades por ele reveladas. E a igreja então nos ensina isso. A fé é um dom de Deus, dado aos homens, mas a fé é um ato do homem para aceitar ou não fazer parte dessa grande graça e aceitar a revelação de Deus através da sua palavra. Então hoje, para nós falarmos de fé, é muito importante que nós recorramos àquilo que a igreja nos ensina. E São Paulo, aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 11, ele fala maravilhosamente, inspirado pelo Espírito Santo, o que é a fé. Numa outra tradução, vai dizer assim: a fé é o fundamento da esperança e uma certeza das coisas que nós não vemos. Nós cristãos, nós somos movidos pela fé. A igreja nos chama a viver pela fé. Deus nos chama a viver pela fé. Mas essa palavra tão pequena e de um significado tão grande tem perdido sentido na vida de muitas pessoas. Porque muitos já não têm a fé. Muitos perderam a fé. Muitos têm enfraquecido na fé. E quando nós falamos de fé, quando a igreja fala de fé, quando Deus nos chama a viver pela fé, não é uma fé qualquer, mas é essa fé que nos faz acreditar na verdade da palavra de Deus. A fé é o fundamento da esperança e uma certeza das coisas que nós não vemos. Isso é a fé. Não é para medir se eu tenho muita, se eu tenho pouca fé, mas é nós fazermos dessa fé que nós temos esse caminho para nós vivermos na presença de Deus. E como eu disse no começo, nos dias de hoje, nós precisamos muito, muito mesmo de pedir ao Senhor esse dom da fé. A fé é o modo de possuir o que ainda se espera. Só quem tem fé em Deus, só quem acredita que tudo que o Senhor falou para nós é verdade, já vai louvar a Ele antes de possuir, antes de receber, porque confia na sua palavra. É uma convicção, é uma certeza das realidades que nós ainda não vemos, mas que se o nosso Deus falou que vai acontecer, nós já acreditamos. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Meu irmão e minha irmã, eu não sei como está a sua fé. Eu não sei como você tem caminhado, o que você tem buscado de Deus. Mas hoje, o Senhor deseja reavivar no nosso coração a chama, o dom da fé. A fé é confiar em Deus, é confiar na sua palavra, é não duvidar em momento algum da sua palavra, mas saber que o nosso Deus nos ama tanto, que Ele não falha, que Ele nunca deixou e que Ele nunca vai deixar de nos amar. Então por isso nós acreditamos, por isso nós confiamos que tudo que Ele falou, que tudo que está escrito na tua palavra, que aquilo que a igreja nos ensina em nome do Senhor, vem dEle. E é por isso que nós confiamos, é por isso que nós acreditamos e vivemos pela fé. A fé em Deus não é uma enganação, como alguns querem afirmar. A fé em Deus é que nos move. A fé em Deus é que nos impulsiona a dar um passo a mais, a dar um passo além. Tem um pensamento que eu gosto muito que diz assim: a fé é você primeiro dar o seu passo e depois Deus colocar o chão.
porque nós temos certeza pela fé que Ele não vai nos deixar cair. E se você ler, eu até te aconselho, leia todo o capítulo 11 de Hebreus, porque vai dar o exemplo de vários homens e mulheres de Deus que viveram pela fé, que confiaram. E vai dizer São Paulo, foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Quantos homens e mulheres de Deus a Bíblia narra? E todos viveram pela fé, porque os únicos que ouviram ali os passos do Senhor foram Adão e Eva. Os outros todos tiveram que confiar que era o Senhor que estava falando, que era o Senhor que estava agindo. E ele vai dar alguns exemplos e vai dizer antes, foi pela fé, e é pela fé que nós compreendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. É pela fé que nós acreditamos que isso é uma verdade e que esse é o princípio da criação. E pela fé nós acreditamos que tudo que nós vemos foi criado pelo Deus que nós não vemos com os olhos, mas que nós enxergamos com o coração. E vai dar alguns exemplos para nós. Vai falar de Abel, que nós meditamos há poucos dias. Foi pela fé que ele ofereceu a Deus um sacrifício que agradou a Deus. E ele foi considerado justo, porque Deus agradou da sua oferta, porque pela fé Abel ofereceu a Deus o seu melhor, sem medo de perder. Ele ofereceu a Deus o melhor que ele tinha. E é isso que a fé nos faz. É isso que a fé em Deus nos impulsiona a acreditar na sua verdade e pela sua verdade dar passos em direção ao Senhor sem medo, porque Ele está conosco. Vai dizer também que foi pela fé que Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte. Enoque e Elias são dois grandes exemplos de homem de Deus, que confiaram tanto no Senhor, que viveram tanto pela fé, que não conheceram a morte e foram levados para junto do Senhor. Isso é um motivo de muita alegria. E vai dizer, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer antes que Ele existe. Para nós irmos ao encontro do Senhor, nós temos que acreditar que Ele existe. Nós temos que acreditar que Ele está perto de nós. Nós temos que acreditar que Ele nos ama, que Ele tem planos e sonhos para nós. Então hoje o Senhor nos chama a viver pela fé. E um exemplo maravilhoso é o de Noé, que diante daquelas pessoas que estavam vivendo uma vida toda desregrada, uma vida toda no pecado, e o Senhor já tinha colocado no seu coração que Ele iria exterminar a humanidade, porque o pecado e a maldade já tinham passado do seu limite. Mas Deus olha para a terra e vê Noé. No meio daquela perdição, o Senhor encontra um homem que o temia, que o honrava, que o amava. E Deus então faz uma proposta para Noé de salvar a sua família da morte. E Noé então, ele simplesmente confia pela fé e ele faz tudo que o Senhor o havia ordenado na construção daquela arca. Isso, meu irmão e minha irmã, é um grande exemplo de fé. É ouvir a voz do Senhor e fazer o que Ele manda. E hoje o Senhor nos chama para nós voltarmos, para nós desejarmos viver essa fé. Essa fé que a igreja nos ensina, que é algo que vem de Deus, mas que nós, como homens e mulheres livres, temos o direito ou não de aderir. Mas quando nós aderimos à fé, à vontade do Senhor, nós estamos caminhando para o céu e para a vida eterna. Ter fé em Deus é confiar irrestritamente nele. E eu gosto muito de citar um exemplo de uma criança. A criança, ela confia tanto no seu pai, na sua mãe,
que o papai abre os braços e a criança vem correndo e ela pula, não é verdade? A criança pula porque ela sabe, o meu pai vai me segurar, eu confio no meu pai, ele não vai deixar eu cair. Isso é fé. Mas à medida que a criança vai crescendo, vai virando adolescente, vai perdendo aquela inocência, aquela confiança e vai deixando o medo, vai deixando o medo tomar conta do coração. E aí, quando o pai já abre os braços, o adolescente já não vai porque ele coloca uma interrogação: e se meu pai me deixar cair e eu machucar? Então, meu irmão e minha irmã, por isso que Jesus fala que nós devemos ser crianças. Quem não for como criança não entra no reino dos céus. Porque para nós sermos de Deus, nós temos que confiar nele, sem sombra de dúvida. Não pode haver dúvida no nosso coração em relação a quem é Deus e o que ele tem preparado para cada um de nós. Nós não podemos ler a palavra de Deus como sendo um livro, mas nós temos que ler a palavra de Deus como sendo a boca do Senhor falando com cada um de nós. Então hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, o Senhor nos faz um convite a desejar a fé, a desejar esse dom da fé. E eu te convido em nome de Jesus, faça esse compromisso hoje com você, de renovar a sua fé, a sua confiança. E essa fé que vai além, essa fé que confia no Senhor, mesmo quando Ele não responde quando nós queremos. Essa fé que nos leva a acreditar que a nossa vida, os nossos planos, os nossos sonhos estão nas mãos do Senhor. E Ele, como um Pai que nos ama, Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Deus não erra, Deus não falha, porque os seus olhos estão sempre voltados para cada um de nós. É pela fé que nós precisamos viver. Não uma fé qualquer, mas essa fé irrestrita. Essa fé que não coloca porquês, mas essa fé que se lança. Essa fé que acredita que o Senhor que nos criou, o Senhor que deu a vida por nós, o Senhor que ressuscitou dos mortos e que hoje está junto do Pai, Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, nós cremos em Ti, nós esperamos em Ti. E hoje, para a minha vida e para cada pessoa que está ouvindo essa pregação e participando dessa oração, eu quero te pedir, Senhor, dá-nos uma fé viva, uma fé nova, uma fé plena, sem reserva, Senhor. Uma fé que vença todo medo, uma fé que vença toda a escuridão. Que a nossa fé, Senhor, seja uma fé livre, independente, que não seja uma fé de troca de favores, mas que seja uma fé de uma confiança, de uma adesão pessoal ao Senhor, aos seus planos e à sua vontade. Que pela fé, Senhor, possamos aceitar viver a renúncia como o Senhor nos disse ontem. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. E que pela fé, Senhor, possamos confiar e possamos nos lançar nos seus braços, sabendo que o Senhor sempre estará conosco. Que a nossa fé, Senhor, seja uma fé autêntica e que seja testemunhada pelo poder do Espírito Santo. Que a nossa fé, Senhor, seja uma fé forte, uma fé que nos sustenta, uma fé que nos mantém de pé. Que pela fé, Senhor, possamos confiar em Ti, principalmente nas horas difíceis, nos momentos, Senhor, que tudo está parecendo contrário, que todas as tempestades e os problemas estão vindo sobre a nossa vida. Que pela fé, Senhor, nós nunca tiremos os olhos do Senhor, mas que possamos sempre confiar de verdade. Dai-nos o dom da fé
e que pelo Espírito Santo possamos abraçar essa fé e viver conforme a sua palavra. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir. Olá, meu irmão, olá, minha irmã.